homem, um advogado, um inimigo e um fim terrível. Quando a gente vê o Howard em Better Call Saul, sabemos o quanto o Jimmy o odiava. Afinal, ele fez de tudo para destruir sua imagem e sua carreira da forma mais cruel possível. Mas por quê? O Howard era realmente esse cara tão babaca que merecia tudo isso? Bom, não é bem assim. Nesse vídeo, eu te mostro como Howard sofreu a maior injustiça e tragédia de todo o universo de Breaking Bad. Assim que Howard aparece, de cara a gente pensa que ele é o vilão, e não é por acaso. Quando Jimmy entra no escritório e vai até a sala de reuniões, defendendo seu irmão sobre os cheques baixos que a H&M estava enviando para sua conta, Howard o confronta e diz que iria esperar até que Chuck voltasse. O que frustra Jimmy, não só porque queria que a empresa pagasse milhões pela parte de Chuck, mas principalmente por não ver o irmão ser reconhecido e valorizado mesmo sendo um dos funcionários da firma. E se isso já o irritava, na hora que ele tá indo embora, e vê Howard o dizendo para não agir tanto com o coração, para logo depois conversar com os clientes que ele estava lutando para conseguir, aquilo só o fez parecer ainda pior. Ainda mais que nesse momento, Jimmy gastava a maior parte do seu dinheiro apenas para sustentar o Chuck, além de ter dificuldades para conseguir clientes e se provar como um bom advogado. Por isso, ele pensa: bom, se o Howard é cheio da grana e tem clientes de sobra, por que eu não posso ser igual a ele? Até literalmente, já que começa a se vestir igual, copiar seu cabelo e até sua logo, só para trazer as pessoas para ele. E depois que é obrigado a retirar o outdoor, ele começa a ligar para jornalistas só para conseguir uma matéria que mostrasse como uma grande corporação como a H&M prejudicou um peixe pequeno como ele. Esse sentimento de injustiça que Jimmy alimentava não tinha só a ver com o seu irmão ou pela perda dos clientes. Sua raiva era movida principalmente por nunca ter sido aceito por eles, já que quando Jimmy quis deixar de ser apenas o cara do correio da firma e conseguiu o diploma de advogado, a pessoa responsável por dar a notícia que ele não poderia trabalhar ao lado do irmão, acabando com a chance de dar orgulho a ele, foi Howard. Porque enquanto via Kim crescer na empresa, tendo até seus estudos pagos, Jimmy foi apenas recusado sem qualquer explicação. E mesmo quando segue o caminho certo para crescer na empresa, até trazendo um caso multimilionário como a da Sandpiper para eles, depois de todo o seu esforço, apesar de receber uma porcentagem de um acordo futuro e $20 mil, ainda assim não deixaram o cara trabalhar lá. The case is all we want. O que é claro, só deixa o Jimmy ainda mais revoltado, fazendo perguntas tipo: You didn't want me then, okay? You don't want me now? Explain it! Bom, o Chuck explicou. You're not a real lawyer. You don't slide into it like a cheap pair of slippers and then reap all the rewards. Ali Jimmy percebeu que o verdadeiro inimigo estava bem na sua frente esse tempo todo, e não era o Howard. Por isso, se acerta com ele e dá o caso de bom grado para H&M, mantendo um relacionamento amigável pela primeira vez em muitos anos. Isso mostra não só o quanto Jimmy estava errado sobre quem realmente havia o recusado, mas até sobre a importância que Howard dava ao Chuck. Porque o cara passou anos sendo insultado, confrontado e visto como vilão, mesmo sendo um dos que mais viam valor em Jimmy, tudo só para agradar um dos sócios, que deixavam seu lado pessoal decidir suas ações, o que era o contrário do que Howard acreditava. Porque se Chuck ia perdendo o controle, vendo o sucesso do irmão, Hamlin, que podia ser a última pessoa a ajudar Jimmy, depois de ser convencido por Kim, foi o principal responsável por colocar ele num grande escritório, com sala particular, carro da empresa e trabalhando nos principais casos, algo que ele sempre quis. Bom, pelo menos ele achou que queria. Porque em pouco tempo na empresa, ele logo percebe que não se encaixava ali. Por isso, o cara começa a avacalhar com tudo. Seja fazer um comercial sem autorização, usar terno colorido e até não dar descarga depois de usar o banheiro. Tudo porque sabia que se fosse demitido, ia receber uma boa grana. É claro que ele consegue o que quer, mas isso custa um preço, já que não era apenas a sua reputação que estava em jogo. Tanto que na hora que Howard fica sabendo dos vacilos do Jimmy, ele fica revoltado, pois isso afetava diretamente seu nome, até por ter sido ele quem o indicou. E como forma de punição, ele descontava sua raiva em Kim, que havia o convencido a ajudar, a colocando na sala dos arquivos. Isso mostra o quanto sua imagem e a imagem da empresa era importante para ele.
Porque a partir do momento que você representa uma grande corporação, não dá pra você brincar de ser advogado. E mesmo a Kim até se redimindo trazendo um cliente grande como a Mesa Verde, ele ainda queria manter ela nos arquivos. Pelo menos até ser convencido por Chuck, provando mais uma vez o quanto Howard era um amigo leal, porque mesmo discordando muitas vezes, ele ainda seguia as ordens de seu sócio, até quando ele foi ficando completamente perturbado. Ainda mais depois do Jimmy ter sabotado sua papelada e ter feito eles perderem um dos maiores clientes, o que fez o irmão mais velho gastar tempo, dinheiro, a confiança de Howard e todos os recursos da empresa possíveis para acabar com ele. Let justice be done, though the heavens fall. E quando as coisas só pioram e Howard vê Chuck perdendo não só o caso, mas a sanidade no meio do julgamento, a melhor coisa que podia fazer para preservar o amigo que ajudou a construir o legado de sua companhia foi pedir para que ele se aposentasse. E sei que você pode pensar, mas ele só fez isso para salvar a própria pele e a reputação da empresa. E sim, ele fez isso para ajudar a firma a se reerguer, mas dá pra ver que quando o Chuck tenta o convencer a deixar ele ficar, Hamelin fica arrasado por ver o amigo nessa situação. Howard, I'm fine. This is not what fine looks like. Tanto que quando o Chuck tem a coragem de tentar processar o escritório por fazer ele se aposentar, o Howard paga do seu próprio bolso sua parte no negócio só para evitar que isso manchasse ainda mais a H&M e levasse a empresa à falência, evitando demissões de funcionários que dependiam daquele lugar. Isso destruiu não só a amizade dos dois, como mostrou para Hamelin que todos esses anos servindo todos os desejos do Chuck o levaram a uma derrota que custou mais que alguns milhões de dólares. You won. Porque, além da grana, quando Chuck morre, Howard, além de perder alguém que considerava muito, também perdeu uma das coisas que mais o separavam de Jimmy, sua consciência limpa. Por isso, conta pra Jimmy que se sentia culpado pela morte de seu irmão, por ter o dispensado e tirado a única coisa que ainda amava, sua profissão. I think he did what he did because of me. Mas isso não ajuda em nada, porque quando Jimmy continua o culpando, e até Kim dá uma baita bronca nele por ter contado isso pra alguém que já estava sofrendo e muito. Essa dor consome tanto ele que começa até ter insônia, e pra tentar se redimir de uma vez por todas, ele oferece um emprego na H&M pra Jimmy, que era algo que ele sonhava desde a época que apenas entregava as correspondências. Só que Hamelin não percebeu que o homem na sua frente não era mais aquele Jimmy. Ali naquele momento, Sol já tinha praticamente assumido o controle, tanto que quando ouve sua proposta, ele até parece educado, mas no fundo o cara fica com tanta raiva que envia prostitutas no meio de sua reunião e ainda destrói seu carro na surdina. O mesmo julgamento errado que ele comete com a Kim, contando a ela sobre o Jimmy estar descontrolado e quanto ele a prejudica, acreditando que ela ainda era a voz da razão dele, mas quando vê, ela responde assim. E o que já era constrangedor e revoltante ficou muito pior. Quando juntos, eles decidem acabar com Howard de uma vez por todas, acreditando que se conseguissem o acordo do caso Sandpiper, às custas da coisa mais importante que Howard construiu durante toda a sua carreira, no caso, sua imagem, o final dos dois seriam felizes para sempre, sem qualquer consequência. Por isso plantam provas falsas, fazendo todos acreditar que ele era um viciado, e ainda fazem parecer que o cara saía com prostituta, usando um golpe mais baixo que o outro. Tudo por conta de 2 milhões e um ódio que os dois nutriam por ele desde o momento que perderam a si mesmos. Porque Howard pode ter atitudes meio arrogantes e parecer só um cara engomado, mas justifica destruir sua vida, seu relacionamento com sua esposa, apesar dele tentar de todas as formas seguir em frente e consertar as coisas de um jeito que nenhum dos dois conseguiu. Isso deixa claro que não era sobre o Howard, mas o que ele representava a eles. Alguém acima, privilegiado, que aparenta não ter sofrido metade do que eles passaram, mesmo sem eles saberem que ele tinha um casamento conturbado, uma tristeza gigante desde a morte do Chuck e uma empresa cada vez mais difícil de manter. E na hora que ele perde tudo e decide mais uma vez se levantar, encarar sua dor e fazer as coisas do jeito certo, confrontando o casal em sua casa e percebendo o quanto os dois apenas fizeram tudo apenas por diversão. Mas mesmo que o principal papel de um grande advogado seja a defesa, quando todo o mal entra na sua frente e te aponta uma arma, é impossível ganhar qualquer argumento quando o resultado já foi decidido.
E curiosamente ou não, o mesmo homem que colocou uma bala em sua cabeça é o cara que foi enterrado bem ao seu lado, sem qualquer distinção entre certo e errado, como se você não fosse nada, com todos, incluindo sua esposa, acreditando que você era apenas um viciado, que simplesmente sumiu por aí. Porque ser um bom amigo, advogado, que tenta ao máximo ser resiliente, aprender com os erros e defender seus ideais, não é o suficiente para evitar uma queda, quando ela já começa no momento em que você acredita que a luta com seu adversário poderia haver algum vencedor. Mostrando a injustiça absurda que aconteceu tanto com Howard quanto até com a Skyler, já que mesmo salvando seus filhos do Walter, ela tomou um hate absurdo por todos os fãs que dura até hoje. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.